da Gazeta 24 Horas, mais uma vez eu tenho aqui o prazer de receber no estúdio da Gazeta mais uma pessoa que é importante para a nossa região, pela função que ocupa, pela pessoa que é, pela experiência profissional, pelos serviços já prestados ao Norte Pioneiro. Eu estou aqui ao meu lado com Rinaldo Bernardelli Júnior, que é vice-reitor da UEMP, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. A conversa que nós vamos ter hoje é uma conversa sobre um assunto sério, controverso, com certeza um assunto interessante para toda a nossa região, que é sobre o vestibular UEMP. Mas vamos devagar com isso. Professor, um grande prazer em tê-lo aqui, muito obrigado, atendeu tão prontamente ao nosso chamado e... Eu é que agradeço, Nelson, e a oportunidade de pela primeira vez estar participando da Gazeta 24 Horas. Eu espero que os nossos leitores não se decepcionem e é sempre um prazer muito grande. Eu quero parabenizá-lo pelos acessos, parabenizá-lo pelo seu trabalho, pela importância da Gazeta 24 Horas. Para a nossa região faltava uma mídia forte como essa. Ainda bem que você, jacarezinense de coração, voltou e ocupou tão bem esse espaço. E eu só tenho a agradecer em meu nome pessoal e em nome da UEMP. Bom, se sente todo orgulhoso com o elogio, quem é que não gosta, né? E esse elogio, com certeza, é um elogio também ao nosso leitor. Sem leitor, sem o grande número de acessos, a mídia não tem nenhum valor. Bom, sem dúvidas, a grande tônica dessa entrevista é o fato da UEMP ter adiado ou simplesmente eliminado, pelo menos por enquanto, o vestibular de inverno. Mas antes de chegarmos nesta tônica, vamos fazer aqui uma retrospectiva de algumas coisas. Professora, a Gazeta já no início do ano publicou uma matéria a respeito do Enem, da participação de alunos na região em relação ao Enem, e fazíamos naquela ocasião uma estimativa que era a seguinte: tínhamos uma participação praticamente irrelevante dos alunos de escola estadual no Enem, nesta região norte do Paraná. E confrontávamos isso com o fato da UEMP não utilizar o Enem como critério de entrada no seu vestibular. Então o que acontece? O aluno pensa o seguinte: bom, eu sou um aluno da região, escola estadual, e vou permanecer na região. Se o Enem não é utilizado como critério de entrada pela UEMP, do que me adianta fazer o Enem? Esta era a conclusão da nossa reportagem, o leitor pode acessá-la na Gazeta 24 Horas. Hoje, a UEMP está mudando critérios de seleção, né? Dá para mudar o seu critério de entrada. Estas mudanças também é uma resposta a essa necessidade da região de trazer para dentro da instituição alunos também da rede pública, ou de pelo menos dar ao aluno outras formas de entrar além do vestibular tradicional? Exatamente, Nelson. Veja bem, nós precisamos entender que o vestibular era feito nas 5 instituições que hoje compõem a UEMP. Cada um fazia o seu da sua forma. Unificado em 2010. Quer dizer que fizemos vestibular 10 e 11 junto. Olha, está na hora de mexer. Nós precisamos entender que o Enem é caminho sem volta. Hoje, quero acreditar que o Enem está estruturado. As pessoas têm interesse em fazer o Enem porque o Enem pode ser uma porta de entrada para a universidade. Logo, a sua leitura é a mesma que eu faço. Se a UEMP, que está na região, não utiliza o Enem, logo não preciso fazer o Enem. Portanto, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão houve por bem rediscutir as formas de acesso à universidade, que não seja só o vestibular. Eu não estou aqui dizendo para você e para os nossos leitores que o vestibular é falho, é ruim, é a pior forma, é a mais injusta. Absolutamente não. É uma forma. Mas o aprimoramento dos processos é obrigação da universidade. E eu quero acreditar que a utilização do Enem, se o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão assim o decidir, é um passo adiante. Bom, um outro fato para a gente poder entender essa situação, o que nós temos aqui em mãos é o relatório
do número de vagas ofertadas para cada curso no último concurso vestibular da UEMP, a concorrência que, com exceção de alguns cursos que são verdadeiras estrelas no Norte, aprenderam há bastante tempo, como é o caso do curso de Direito, como é o caso do curso de Medicina Veterinária, de Agronomia, enfim. Mas, em geral, o que nós vemos aqui é uma concorrência baixíssima, em alguns cursos não chegando a 1 para 1, quer dizer, o número de inscritos no curso é menor que o número de vagas ofertadas. Para o leitor ter uma ideia, se nós fizermos um apanhado desses números aqui, no último vestibular, a UEMP preencheu apenas 60% das suas vagas ofertadas. 40% das cadeiras em sala de aula ficaram vazias, aguardando alunos. E isso não significa que os 60% de alunos convocados realmente estejam cursando, porque muitos ainda, no decorrer do ano, por um motivo ou outro particular, tiveram que deixar o curso. Ainda para ilustrar isso, né, nós temos aqui, no dia 16 de fevereiro deste ano, a UEMP estava na sua 7ª chamada, um dos editais para um dos cursos, não vamos ficar falando de curso A, B, C, mas como exemplo, um dos cursos estava na sua 7ª chamada. Quer dizer, nós estávamos numa situação onde nós temos uma instituição oferecendo uma gama diversa de cursos, que, essa é a minha leitura, parece não ser mais os cursos de interesse dessa comunidade. Então a pergunta, assim, e essa não estava na nossa pré-entrevista, essa é de surpresa, a pergunta é, nesta parada com o vestibular, há também por parte da UEMP o pensamento de se reformular esta grade de cursos, no sentido de talvez extinguir alguns cursos que a comunidade parece não ter mais tanto interesse, e de trazer para o UEMP cursos que essa nova realidade, de repente, requer para o mercado de trabalho, para o preparo profissional. Como é que está o pensamento da UEMP quanto a isso? Deixa eu dizer para você, Nelson, e para os nossos leitores. Possivelmente, o curso socialmente bem aceito, possivelmente o curso de sucesso profissional, de uma bela carreira, de possibilidade de ascensão social, daqui a 20 anos, hoje não exista. Tome-se por base, por exemplo, há 20 anos, 30 anos, alguém ia fazer algum curso de informática? Não, porque não existia nem internet. Computador era coisa rara. Um banco tinha um computador, chegava um computador de caminhão. Hoje, a história mudou. Portanto, o que eu quero ilustrar é que o mundo é dinâmico, dinâmico demais. Nós temos como exemplo, aqui no campus em Jacarezinho, no campus em Cornélio, no campus em Bandeirantes, cursos que foram criados há 50 anos. Há 50 anos, por exemplo, a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, criada por Dom Geraldo Sigô, tinha um interesse muito grande em formar professores, porque não tinha gente formado para dar aula na nossa região. A única cidade que tinha, 50 anos atrás, que tinha ensino médio era Jacarezinho. Quem queria fazer ensino médio tinha que vir para Jacarezinho. Isso é sabido por todos. Até o pai do atual governador, Zé Richa, veio para Jacarezinho para estudar. Por quê? Porque só tinha aqui, faltava professor. 50 anos formando professores. Será que nós precisamos continuar formando professores? É uma pergunta que precisa ser respondida. A segunda pergunta é, os cursos socialmente bem aceitos são sempre aqueles mais procurados em todas as épocas. Se você for ver o que você falou, o curso de Direito, socialmente bem aceito, e alguns cursos, veterinária, agronomia, fisioterapia, e os outros, as licenciaturas, a procura é baixa. Por quê? Porque nós sabemos, e infelizmente eu sou professor e você é professor, e possivelmente o nosso leitor da Gazeta 24 Horas também seja um professor, nós sabemos que é uma profissão socialmente não muito bem aceita. Nós sabemos que a ascensão social de um professor é raríssimo. Nós sabemos o quanto ganha um professor no Brasil, não é no Paraná, não é em Jacarezinho, não é nesse ou naquele colégio. Portanto, uma pesquisa, e eu não posso me lembrar o autor da pesquisa, vou citar genericamente, feita pela USP em São Paulo, levantando entre alunos de ensino médio,
de escolas públicas e particulares, do centro e da periferia, 3% somente disseram que tinham intenção de fazer um curso de licenciatura. Quando cruzados os dados, os 3% eram os 3% de escola de periferia com as menores notas. Portanto, nós temos um processo crônico degenerativo na educação brasileira. A educação brasileira vai mal. E nós precisamos discutir a educação brasileira não é pelo telhado, mas pelo alicerce. A educação brasileira precisa ser discutida pelo alicerce. Qual seja, na base, de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª, de ensino médio, com estrutura física, com escola de tempo integral. No mundo desenvolvido, que a gente tem notícia e que eu pude verificar em loco, os países são desenvolvidos, mas as escolas são de tempo integral. A criança tem que ficar na escola. No Canadá, por exemplo, você não acha uma criança com menos de 16 anos andando na rua. Por quê? É proibido? Não, porque lugar de criança é na escola. Eu quero acreditar que esse seria o caminho, mas isso é uma ação política que infelizmente foge do meu alcance, do seu alcance em poder decidir. Mas eu não tenho dúvida que nós discutiríamos ingresso na universidade, muito menos se nós tivéssemos uma boa formação, se nós tivéssemos uma educação de qualidade valorizada. Nós sabemos, Nelson, que os alunos escolhidos pela vida, aqueles que estudam nos bons colégios do Brasil, que custa 2, 3 mil reais por mês um colégio, esses alunos chegarão nos cursos socialmente bem aceitos das universidades públicas. Se você for na medicina da Federal do Paraná, a universidade mais antiga do Brasil, 100 anos, você não vai ver ninguém chegando de chinelo no dedo, não. Pelo contrário, está todo mundo chegando com carro importado. Por quê? O curso socialmente bem aceito, quem tem acesso? Aquele que escolhido pela vida, que fez um curso de inglês, que fez intercâmbio internacional, que estudou em bons colégios. Nós precisamos rever isso. Às vezes a universidade diz assim, a maioria dos meus alunos são de escola pública. A minha pergunta é, para quais cursos? Então nós precisamos rever. Infelizmente, essa realidade que você apontou é cruel, mas é a verdade. E você tem razão, os números não mentem. A matemática é uma ciência exata. Nós tivemos vaga sobrando. Mas vaga sobrando porque o vestibular foi muito difícil e ninguém passou? Não! Teve menos inscritos do que vagas em alguns cursos. Isso nós estamos repensando. Foi feito um processo, um amplo processo de avaliação interna na instituição. Os resultados já foram obtidos, tabulados. E isso em breve virá à tona, mas algumas coisas já estão detectadas. E uma coisa que é patente é isso. Meu amigo, se você oferece 35 vagas e aparece 20 candidatos, ninguém está querendo fazer esse curso. Logo, nós temos que repensar. Agora, não adianta nós repensar, olha, então diminui o número de vagas. Não, nós precisamos criar novos cursos. Criar cursos que existe demanda regional. Porque senão o aluno nosso vai sair daqui e vai fazer um curso lá, aqui, acolá e não volta mais. E a universidade foi criada dentro da AMUNORP e diga-se, eu digo isso para colocar no mundo, não é? Porque o seu jornal está na internet, logo está no mundo. A universidade foi criada dentro da AMUNORP, da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, com um intuito muito claro, desenvolvimento regional. E se isso nós temos que cumprir, está no artigo 2º do nosso estatuto, a nossa obrigação é repensar. Não adianta mais ficar ofertando coisas que as pessoas não querem. Nós precisamos repensar. Alguma coisa tem que ser feita. E será, viu, Nelson? Eu quero acreditar. Olha, a minha experiência universitária ainda se baseia em algumas coisas antigas. O famoso tripé: ensino, pesquisa e extensão. Mas quando se fala em pesquisa e extensão para que a universidade se integre com uma região e contribua para o desenvolvimento desta região, é necessário que essa região tenha vocação para esse desenvolvimento e que tenha subsídios para que a universidade interaja. Não adianta trazer curso técnico para a indústria se não há indústria. Não adianta trazer profissionais liberais com cursos de alta especialização se eu não tenho ou a indústria, ou o produto, ou o serviço. Então eu formo o profissional e ele migra.
Eu se torno uma cidade dormitório. Ele vem até aqui, ele passa 4 anos, ele movimenta o mercado imobiliário. Fora isso, ele vai. Aliás, o mercado imobiliário em Jacarezinho está muito aquecido desde que a UEMP tornou-se UEMP, quer dizer, quando as faculdades em separado se integraram na Universidade Estadual do Norte do Paraná. A pergunta que eu faço é essa. A universidade dá uma parada agora para pensar em novos cursos para esta região. Mas que demanda esta região tem? Há esta demanda de formação de mão de obra qualificada que será depois absorvida pela região. Estamos falando da Munop. Me perdoe, eu penso a Munop. As duas, porque nós estamos presentes nas duas regiões, nas duas micro-regiões, não é? A Munop com sede em Cornélio, a Munop com sede em Santo Antônio, que envolve essa vamos chamar de macro-região, as duas juntas, vai? Esse norte chamado Norte Velho, do Rio Tibagi para cá, o tal Norte Velho, que do Rio Tibagi para lá é o tal Norte Novo, e mais adiante o novíssimo, não vamos ficar discutindo geografia e história. Mas vamos lá, a questão é a seguinte, nós fomos cobrados, e isso acontecerá. O presidente da Amunop, prefeito de Guapirama, Eduí Gonçalves, fomos cobrados na posse do prefeito Eduí, pelo deputado Romanelli, pelo deputado Hermas Júnior e por outras lideranças políticas do Estado, que fizéssemos uma grande discussão sobre o desenvolvimento regional do Norte Velho. Nós estamos aguardando que esse evento ocorrerá. Por quê? Veja bem, se o sujeito está doente, vai ao médico, pede exame para fazer um diagnóstico, depois ele dá o remédio. O que nós estamos tentando fazer é isso. Olha, a nossa região precisa ir ao médico. Logo, nós vamos fazer um planejamento, um exame. O que é que a região precisa? Qual é o potencial? Porque veja bem, Nelson, e leitores da Gazeta 24 Horas, algumas regiões do estado já acharam o seu caminho. Exemplo, aquela região de Cianorte, Maringá, é um polo de confecções. Apucarana é o lugar que mais se produz boné no Brasil. Eles já acharam o caminho deles. Se você pegar Toledo, Pato Branco, eles já acharam. Eles estão na produção e abate de suínos, de aves, já acharam. E a nossa região? O que é que nós achamos? Bom, não achamos nada, porque nós precisamos desse diagnóstico feito pelo SEBRAE, pela Associação Comercial, pela UEMP, pela Munop, Por quê? Às vezes a gente transfere muito pro ente político e isso não é positivo. Eu me restringo a isso. Isso não é positivo. Nós precisamos do ente político? Sim, mas não só do ente político. Então, qual é o diagnóstico? Depois a gente dá o remédio. E a UEMP é um dos remédios. Agora, nós não podemos tirar da cartola um curso que eu acho que pode ser absolutamente. Ou faz-se um diagnóstico, ou faz-se um planejamento, ou nós vamos cair na mesma história. Alguém imaginou que o curso ABCD pode ser bom e ninguém mais quer fazer. Então, eu acredito piamente que nós colocaremos isso em prática. Até agosto, no máximo, deve sair esse evento. Precisa de vontade política. Isso está sendo acionado. Portanto, a universidade tem que ser um agente de fomento. Veja bem, Nelson e leitores do Gazeta 24 Horas, o que seria de Londrina sem a UEL? O que seria de Maringá sem a UEM? Eu vou arriscar uma besteira. O que seria de Campinas sem a Unicamp? Olha, a universidade alavanca o desenvolvimento regional. Não é do dia para a noite, mas alavanca. Nós tomamos posse em 2010, dezembro de 2010. Nós precisamos respirar para a universidade ter o tempo para mostrar para que ela veio, para realmente alavancar. As cobranças são muitas e são justas. A comunidade quer resposta para amanhã. Para amanhã é difícil. Mas eu acredito que toda universidade traz o desenvolvimento e a nossa trará também. Agora é a minha vez de colocar você numa saia justa.
Você sabe onde fica a Unicentro? Pois bem, a Unicentro fica com sede em Guarapuava e campus em Irati e mais algum lugar. E a Unicentro está fazendo 20 anos. Ninguém sabe da Unicentro. Hoje, com 20 anos, a Unicentro está tomando corpo. Nós temos um. Vamos entrar no segundo. Eu não estou pedindo para você, leitor, ter paciência conosco. Absolutamente. Eu só estou dizendo que o tempo é o senhor da razão. E o tempo dará razão. Quando a universidade conseguir se estruturar e cumprir a sua missão, alavancar o desenvolvimento do Norte. Eu acho que isso precisa acontecer ontem, mas eu também sei que uma universidade não se faz do dia para a noite. E essa realidade que você tocou no assunto, é o dedo na ferida, é exatamente isso. Nós precisamos rever nossos cursos, rever nossa entrada, nosso ingresso no vestibular, rever o nosso papel na sociedade. Precisa ser revisto, porque não pode mais nós oferecermos, hipoteticamente, 50 vagas e aparecer 20 e poucos candidatos. Logo, as pessoas não querem mais isso que vinha sendo oferecido há 50 anos. A sua visão está 100% correta. Eu espero que a gente consiga, viu, Nelson, cumprir o nosso objetivo. Mas agora, eu acho que a questão-chave, o grande motivo de estarmos hoje discutindo tudo isso. Com toda essa necessidade de planejamento, com toda essa necessidade de se fazer estudos, com toda essa necessidade de se ter método para não se tropeçar nos passos aí, quando se tenta avançar a passos largos em alguma coisa. Não teria sido, então, talvez, tardia ou apressada a resolução de se retirar do calendário universitário o vestibular de junho? Tardia porque poderia ter sido feita a comunicação no início do ano, ou antecipada demais, porque poderia este vestibular estar ainda valendo e a comunicação feita agora teria efeito a partir dos vestibulares em um calendário mais posterior. Eu pergunto isso porque a manifestação dos nossos leitores nos nossos canais Twitter, nos nossos canais no Facebook, diretamente no Gazeta 24 Horas, a indignação não está pela suspensão ou não do vestibular. Eu deixei para fazer essa pergunta agora para que o leitor percebesse toda uma universidade antes de que essa pergunta fosse colocada. A indignação está pela data. Nós realmente tivemos poucas pessoas interessadas nos cursos oferecidos pela UEMP. Mas isso, de forma alguma, desqualifica em qualquer aspecto a qualidade, a vontade, todos os aspectos positivos do aluno que ingressou e do aluno que se preparou, que acreditou na UEMP e se preparou para entrar agora. Essa era a vontade dele até 5 dias atrás. E do ponto de vista dele, do ponto de vista do leitor que se manifesta, esta coisa que era dada como certa no seu calendário, foi de repente, num comunicado curto, retirado, né? Então a minha pergunta é: foi tarde demais esse comunicado? Foi cedo demais? Era a melhor hora? Como disse aí de tratamento, esse remédio não foi um pouco amargo demais? Então vamos lá. Eu não estou aqui na qualidade de advogado de defesa, tampouco de acusação da UEMP nem dos alunos. Como conselheiro, faço parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e como cidadão. Então, eu quero acreditar, como professor universitário que tem minha vida dedicada a essa instituição, a antiga Faculdade de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho, da qual fui diretor por 10 anos. Enfim, a questão é a seguinte, vamos por parte. Primeiro, cedo demais ou tarde demais? Vamos lá. Fizemos 2 vestibulares unificados, 10 e 11. Porque antes, cada instituição fazia o seu, e aí tinha que, de alguma maneira, falar, olha, nós somos universidade, vamos fazer junto. Fizemos 10 e 11. Olha, logo, eu penso que nós estamos refletindo sobre uma realidade que bate à nossa porta. Se nós
mantivéssemos o vestibular, e aí você leitor, eu quero acreditar que vai compreender. Se nós, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, não é o vice-reitor, o reitor, isso não é vontade de uma pessoa. O Conselho é formado por professores, alunos e funcionários. Professores e alunos. De ensino e pesquisa, professores e alunos. Portanto, muita gente decidiu por isso. Não é o reitor ou vice-reitor. Então, deixando isso muito claro. O Conselho resolveu. O Conselho resolveu da seguinte maneira. Se nós tivéssemos feito o vestibular agora, logo o do final do ano teria que ter a mesma regra. Aí nós só poderíamos rediscutir quando? Um ano que vem, 2013. Porque você não pode mudar a regra no meio do jogo. Se alguma pessoa, fiz vestibular, e outra, não tenha ingresso agora, nós não temos curso semestral, todos entrariam no ano letivo de 2013. Vou dar um exemplo, 70 vagas no curso de Direito. Alguém vai perder alguma coisa? Não, no final do ano terão 70 vagas. E as pessoas dizem assim, mas quem fez o cursinho queria prestar agora? E eu digo, quem fez o Enem que não teve possibilidade de usar? A moeda tem dois lados. E o Conselho achou por bem relevar os dois lados da moeda e dizer, gente, se não pensarmos agora, vamos ter que pensar em 2013 e é um ano a mais. Um ano a mais que a gente deixa o pessoal que fez o Enem de fora. E o Enem, parece-me que é irreversível, precisa ser ajustado. Eu tenho minha opinião sobre o Enem, não vem ao caso, a pergunta não é essa. Mas é uma forma de tentar fazer o aluno estudar mais, Nelson. Se preparar melhor. E aí ele faz o Enem, é o que você falou no início da entrevista. Mas por que ele vai fazer o Enem se não vale para o EMP? Então, se tem o que fez o cursinho, tem o que fez o Enem também. Eu quero acreditar que o Conselho decidiu, por repensar. Nós temos uma outra coisa que está batendo na nossa porta. São as cotas. As cotas raciais, as cotas sociais, que todo mundo está discutindo e a universidade não. Nós podemos ficar de fora? Nós estamos acima de todos? Não. Nós estamos incluídos num sistema. Eu acho que 2 anos de vestibular, já está bom. Vamos rediscutir. Eu quero acreditar que você, leitor da Gazeta 24 Horas, não terá absolutamente nada a perder, porque acho que encontrar-se-á um caminho mais justo ou menos injusto de acesso à universidade. A universidade não é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão não é o carrasco dos outros, que diz, olha, agora vocês serão penalizados e não vai ter vestibular, absolutamente. Uma comissão terá 60 dias para estudar as melhores formas e aí sim propor, ser discutido, votado. De novo eu quero enfatizar, não é a vontade do reitor ou do vice-reitor, absolutamente. Em momento algum eu expus aqui para você, nem para ninguém, a minha vontade. Isso foi uma vontade colegiada. Foi discutido com um número enorme de pessoas e as pessoas acharam por bem. Vamos parar e vamos pensar melhor como é que nós vamos dar oportunidade para as pessoas da região que fazem o Enem, que estudam escola pública, das cotas raciais, das cotas sociais, entrarem. Então nós precisamos repensar. E é esse tempo que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão achou por bem dar. Fica uma questão. Poderia ter sido avisado antes? Poderia não fazer esse ano, fazer o ano que vem? Poderia. De toda forma, nós não contentaríamos a todos. E o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, caro leitor, houve por bem rediscutir e tentar achar uma forma mais justa para você ou para o nosso pessoal da região ter acesso aos nossos cursos. De coração, Nelson, eu quero lhe dizer, a decisão é sempre difícil de tomar. Sempre difícil de tomar. Não contenta todo mundo. Mas, ao final, eu quero acreditar na qualidade de conselheiro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que nós tenhamos tomado, mesmo que amargo, um remédio que vai curar nossos males. Olha, é isso que a Gazeta tenta fazer. Nós trouxemos a notícia, um fato inegável, o vestibular de inverno deste ano da Universidade Estadual do Norte do Paraná não existe. Tá? Isso é um fato. Noticiamos esse fato, em primeira mão, inclusive, 10 minutos antes do seu site ter a notícia, nós noticiamos com orgulho para a Gazeta. E nós ouvimos o nosso leitor, que reclamou, que esperneou, outros concordaram, né?
e trouxemos, enfim, a palavra da universidade através do seu vice-reitor, que está aqui, que respondeu prontamente a todas as questões. A Gazeta continua com esse espaço aberto. A partir desse vídeo, o leitor pode postar na Gazeta os seus comentários, nós vamos publicar esses comentários, podemos repassar os comentários ao vice-reitor também, e esperamos estar cumprindo com o nosso papel, que é o de informar, e informar por todos os aspectos possíveis, sem que o jornal tome a postura de A ou de B. Da nossa parte, nós torcemos para que a UEMP realmente consiga aí ser um agente promotor de toda essa região, que seja uma universidade que num futuro tenha problemas para selecionar pelo excesso de alunos matriculados em seus cursos, né? Essa é a vontade de todos, com certeza. Rinaldo, um grande prazer tê-lo aqui. Eu só tenho a agradecer, né? Eu só tenho a agradecer. Eu quero dizer uma coisa para você, Nelson, me perdoe, extrapolar o tempo. Em 1977, eu era aluno do saudoso professor Rodrigo Otávio Torres Pereira, um homem que marcou muito a minha vida, e ele entrou na sala de aula na Faculdade de Educação Física e diz assim: agora Jacarezinho terá a sua universidade, porque o curso de Educação Física foi reconhecido. 87, 97, 2007, 2010, 33 anos depois do vaticínio do professor Rodrigo, e muitos dos leitores o conheceram, quem sabe foram alunos dele, isso se cumpriu. Nós, Jacarezinho, a nossa região, nós perdemos esses 30 e poucos anos. Nós vamos tentar recuperar. Meu amigo, obrigado pela oportunidade. Tenha certeza de uma coisa, foi um grande prazer falar com você e com os leitores do Gazeta 24 Horas. Eu estou sempre à sua disposição. Leitores, muito obrigado.